Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando sobre música e crianças. Uma definição clássica, né, de música que aparece nos dicionários e quem passou pelos conservatórios da vida aprendeu essa definição, que a música é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Mas essa definição é um tanto quanto simplória e ela não corresponde mais à nossa realidade cultural atual, né? Onde a gente vê que a música incorpora também ruídos e nem sempre o que é agradável para mim é agradável para o outro, né? Então a gente prefere não definir muito, porque como ela é um produto cultural histórico, ela sofre mutações de acordo com os aspectos sociais e culturais. Mas a gente pode falar que é uma forma de expressão, utilizando-se das fontes sonoras, num determinado tempo, num determinado espaço, e tem que haver a intenção de fazer música, né? Eu posso fazer uma música com sons estranhos, com ruídos, e isso pode ser um produto artístico interessante. Então, tudo vai depender da ocasião. Como é uma forma de expressão que trabalha com o estético, com o cognitivo, com o cultural, eu acho que é de suma importância trabalhar com mais essa linguagem na educação infantil. Em primeiro lugar, né, a gente está falando de educação infantil. A gente abrir espaço para que a criança consiga se expressar dessa forma, porque o que a gente percebe é que a criança pequena ela é muito espontânea. Então, um bebezinho, uma criancinha de 3 anos, enquanto ela está lá concentrada na sua brincadeira, ela está cantando, cantarolando, ela está se expressando musicalmente. E às vezes, quando chega na escola, a gente poda um pouco, né? Essa pesquisa sonora mesmo, porque eu vejo a criança como uma pesquisadora nata, né? E daí chega na escola, fica aquela coisa um pouco mais formal, né? Ai, eu tenho que ensinar músicas, e às vezes a gente deixa de lado a expressão da criança, as músicas que ela canta, os sons que ela faz. Que idade é mais apropriada? Acho que o momento é desde sempre. Se eu for responder essa pergunta, seria desde sempre, desde o útero, né? Porque por volta dos 5, 6 meses, o bebê já tem a audição desenvolvida, né? Professora, a senhora está falando desde o útero, mas parece que tem uma terapia com música para as mulheres grávidas, né? Os pesquisadores começaram a trabalhar com gestantes, né? Mas eles percebem que a música altera o batimento cardíaco do feto, que tem uma relação. Não trabalha muito a escuta, a gente costuma chamar mais atenção para o visual, né? Mostrar as cores, oferece esses mesmos estímulos para a criança, né? Vamos escutar e começar a perceber diferença. A criança muito pequena, ela já entende conceitos de claro, escuro, né? De grande e pequeno, mas às vezes não é muito trabalhado, muito explorada a questão musical, né? Dos sons longos, sons curtos, sons agudos, sons graves, e eu acho que são conceitos que deveriam entrar naturalmente na formação da criança, assim como ela discrimina cores. Se a gente for definir conteúdos, a gente vai ficar assim um pouco limitado, mas eu vou falar em 3 questões básicas, né? A gente tem o fazer musical, a gente tem o ouvir, que seria mais a parte de apreciação, e a gente tem o refletir. De acordo com as idades, ela vai estar mais preparada para aquele conteúdo ou não, mas na questão do fazer, o que a gente observa é muito comum a criança reproduzir canções simplesmente, né? Tudo vem pronto, tudo chega pronto. A música é muito utilizada em todos os meios. Ela tem que fazer musicalmente, ela tem que pensar na linguagem musical, né? É como falar. A criança, ela ouve a nossa linguagem, a nossa língua materna, mas depois ela começa a atuar sobre essa língua. Depois ela começa a se expressar, formar suas primeiras frases, falar suas primeiras palavras. Com música deveria ser igual.
Porque a criança ouve muita música, ela tem muito estímulo. E chega um momento que ela começa a compor pequenas melodias, juntar sons que ela escuta, ela imita muitos sons, criando pequenas composições, os professores dando oportunidade para ela para o fazer musical, improvisando, organizando os sons. Então, por exemplo, no momento de contar histórias. Então, vocês podem dramatizar essas histórias e pensar num ambiente sonoro para aquela história. Então, está dentro dessa floresta, quais são os sons que a gente vai escutar nessa floresta? Então, daí eles vão trazer as sugestões. Quem que vai fazer tal som? Como que a gente consegue imitar esse som? Às vezes a gente consegue imitar com o corpo, com a boca, às vezes a gente precisa de um outro objeto, não necessariamente um instrumento musical. A gente pode pesquisar outras fontes sonoras e utilizar no trabalho. Então, a partir daí, a criança tem uma atuação no fazer, não só aquela coisa pronta. E também estimular as crianças, principalmente a partir dos 4, 5 anos, elas comporem pequenas melodias, fazer letra de música. Na questão do ouvir, eu falo muito da escutativa, né? E o que seria essa escutativa? Porque o mais comum é o professor pôr a música, se as crianças não estão cantando, elas estão escutando. E às vezes a música é usada como fundo para desenhar, para fazer alguma outra coisa. Então, será que ela está tendo uma escutativa? Será que ela está prestando atenção naquilo? Então, como fazer isso, que a criança tenha uma escutativa? Então, ela tem que estabelecer uma relação com aquela música. Daí existem várias formas para isso, através de perguntas, criando um contexto para que aquela música tenha um significado maior, não um escutar por escutar, ou trabalhando corporalmente, porque a criança sente muito a música pelo corpo. O terceiro aspecto da reflexão seria realmente criar aquela roda de conversa e conversar sobre o que, por exemplo, uma sonorização de história. Como que a gente fez, se ficou legal, se não ficou. Discriminar os instrumentos, que instrumentos que a gente escutou, vocês acharam que essa música era mais rápida, mais devagar, e assim por diante. A criança estimulada musicalmente, ela se desenvolve muito, né? Porque a linguagem musical, ela trabalha com aspectos que são ligados à memória espacial, questões matemáticas mesmo, que são aparentemente muito complexas para um bebê aprender, e através da música ele vai estar trabalhando com esses princípios. Então eu acho que é muito importante.